Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 2, que é o último capítulo do Livro dos Espíritos, Penas e Gozos Futuros. Vamos iniciar o item Expiação e Arrependimento. Expiação e Arrependimento. As questões serão 990, 991 e 992. Se você puder compartilhar, curtir, comentar esse vídeo, você ajuda na divulgação da doutrina espírita, tá bom? Vamos estudar? Vamos lá. Expiação e arrependimento. 990. O arrependimento acontece no estado corporal ou espiritual? Resposta: no estado espiritual, mas também pode acontecer no estado corporal quando vós compreendeis corretamente a diferença entre o bem e o mal. Olha, a grande dificuldade nossa para a evolução é o tempo entre o erro e o arrependimento. O arrependimento, ele é, já por si só, o princípio da expiação. Estou falando de arrependimento, não estou falando de remorso. O remorso é algo egoísta. O remorso é algo que eu preciso resolver essa questão, né? Eu estou em primeiro lugar, né? Eu fiquei mal com aquela situação. As pessoas descobriram o que eu fiz, então eu fiquei, né, fui exposto diante daquele erro que eu cometi. Isso é remorso. O arrependimento é quando a gente percebe o tamanho do equívoco que cometeu, conhece a nossa imperfeição, sabe o tamanho do mal que aquilo gerou, e por isso nós então queremos o mais rapidamente possível eliminar aquilo de nós. É muito perto, é muito próximo o remorso do arrependimento. Às vezes até se confunde, é um pouquinho difícil de nós entendermos. Mas basicamente é isso. O remorso, ele diz respeito a algo que eu estou sentindo, que eu preciso que você me perdoe porque eu estou me sentindo mal. Eu, em primeiro lugar, percebeu? O arrependimento é algo que eu não estou bem por ter causado mal a alguém e preciso reparar esse mal. O arrependimento, ele vem com o desejo de reparar, de consertar. O remorso, de atenuar a minha consciência, de diminuir aquele desconforto que eu estou sentindo pelo fato de ter feito, de terem descoberto aquele mal que eu fiz. E o tempo entre o erro e o arrependimento é o que nos atrasa. É aqui que nós ficamos presos, muitas vezes, nesse círculo vicioso de pensamento, e a gente não sai dele porque a gente coloca assim: ah, qualquer um no meu lugar teria feito a mesma coisa. Ah, mas também, né? Sabe essas desculpinhas que a gente dá? Ah, mas também, né? Ah, se for analisar também, né? Qualquer um faria isso. Ah, talvez no meu lugar pessoas fariam até pior, nem fui tão ruim assim. Essas desculpas, mas também Jesus tudo bem, né? Agora eu fico complicado também, né? Sabe esse tipo de desculpinha que muitos de nós damos para aqueles equívocos que nós cometemos, e isso é o que nos atrasa. E aí, se o arrependimento acontecer apenas no plano espiritual, fatalmente nós estaremos para trás, nós ficaremos para trás em relação aos demais que já conseguem se arrepender e modificar a sua postura durante a vida corporal. 991. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Resposta: o desejo de uma nova encarnação para purificar-se. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz, por isso aspira por uma nova existência onde poderá expiar suas faltas. São aquelas encarnações que a gente pede para vir cego, surdo, mudo, com deficiência mental e unha encravada, né? A gente pede para vir tudo isso. Aí Jesus, sabendo que a gente não consegue, não vai conseguir passar numa provação terrena, numa expiação dessa forma, deixa só a unha encravada. Cada vez que a gente bate ela num cantinho do móvel, né, no cantinho do sofá, no cantinho da cama, enfim, que a gente bate essa unha encravada, a gente amaldiçoa o mundo, né? Deus, o mundo e o todo mundo, a gente amaldiçoa porque está sofrendo demais com aquilo. Então, né, melhor se arrepender enquanto está encarnado. Enquanto nós estamos encarnados, se nós nos arrependermos do mal que cometemos e tentarmos resolver, corrigir,
a gente chega no plano espiritual com menos débitos e, consequentemente, não escolheremos, não montaremos, não planejaremos uma vida com tanta expiação, com tanto sofrimento. 992. Qual a consequência do arrependimento no estado corporal? Resposta: avançar, já na vida presente, se ainda houver tempo para reparar seus erros. Quando a consciência reprova algo e mostra uma imperfeição, sempre é possível melhorar. Ou seja, se nós encontramos um equívoco em nós, seja ele por dolo, seja ele porque eu quis, porque eu tive vontade de fazer, seja porque eu não sabia que aquilo era errado, então, o quanto antes eu me arrepender, saindo do remorso, quanto antes eu me arrepender, melhor. O que me chama a atenção, por exemplo, o que a gente precisa analisar é o seguinte. Vou usar um termo que é interessante nós fazermos uma comparação do saber que é errado e do saber que não é errado. Tá? Por exemplo, a palavra denegrir. A palavra denegrir, ela é considerada uma palavra racista. Porque quando você fala assim, estão tentando denegrir a minha imagem, seria rebaixar ao negro, rebaixar ao nível do negro. Fábio, mas não é exatamente isso que quer dizer, tem muito mimimi, tem muita desculpinha por parte dos próprios negros, é um racismo reverso. Para com isso, isso é tolice. Se você não é negro e você não vive essa realidade, você não sabe o que é racismo. Se você é negro e você não vive o racismo, não sente na pele, você muito provavelmente também não vai saber o que é racismo. O fato é que essa palavra, ela é racista, ela foi usada durante muito tempo, foi empregada durante muito tempo para rebaixar as pessoas ao nível do negro. Ou seja, você é tão ruim que parece um negro, então eu vou denegrir a imagem da pessoa. Mas enfim, tirando de lado as discussões, vamos assumir então, quem sabe o que é racismo é o negro que vive isso, quem sabe o que é homofobia é o homossexual, quem sabe o que é xenofobia é o imigrante, e assim, quem sabe o que é machismo são as mulheres. Então não adianta nós querermos, né, branco, hétero, homem branco, hétero, querer definir o que é racismo, o que é xenofobia, o que é homofobia, o que é machismo. Isso é tolice. É a vítima que sabe o que é. Porque tem todo um contexto, enfim. Mas não vamos entrar nesse mérito. O ponto é, vamos imaginar que você usasse essa palavra com muita frequência. Eu conversei com fulano e só o fato de estar perto dele já vai denegrir a minha imagem. Eu estava conversando com alguém, você acredita que isso denegriu a minha imagem? E a gente usava, vamos imaginar que a gente usava esse termo naturalmente, normalmente. Até o dia que a gente descobre que denegrir é uma palavra racista e que isso fere as pessoas e eu, portanto, não devo fazer isso. Não devo ferir as pessoas. Mas é só uma palavra. Não, é um contexto. É uma ideia. São 400 anos de escravidão no Brasil. Uma escravidão que acabou, escravização do negro, que acabou de uma forma marginalizando os negros, deixando eles à margem da sociedade. Daí o termo marginalização, à margem da sociedade. E, enfim, tudo que acontece até hoje, se você está andando na rua e tipo 10 horas da noite e vem no sentido contrário que você está caminhando, vem uma pessoa loira, seja menino ou menina loira, na sua direção, no sentido contrário, você reage de um jeito. Se for um negro que vem vindo no sentido contrário, você reage de outro. Isso é racismo, tá? Que está ainda intrincado na sociedade brasileira. E aí você descobre, nós descobrimos que essa palavra é racista. E a gente se arrepende, a gente fala, poxa vida, como que eu pude fazer um negócio desse, né? Eu não sabia, eu não sabia que era, eu usei, poxa vida. E fico chateado com aquilo. Eu conheço inclusive uma pessoa que qualquer coisa que ela via mal feito, qualquer serviço que ela via mal feito, ela falava assim, olha que serviço de preto. E era muito comum.
Até que chegou um dia, nós estávamos conversando, eu falei para essa pessoa que tem um grau de parentesco comigo, eu falei, olha, eu sei que talvez você não fale por mal, mas você percebeu que é uma fala racista, que você está dizendo que o serviço está mal feito, portanto foi um negro que fez? Que isso é um estereótipo que se cria, que é uma ideia que se cria, que prejudica as pessoas, que fomenta o racismo, que mantém o racismo vivo. E ele olhou assim para mim e falou: Nossa, eu nunca tinha percebido que eu faço isso. Eu falei, pois é. Então, nos dois casos, no caso do denegrir e no caso do serviço de preto que ele falava, que a gente descobriu, a gente para de fazer, reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Descobriu que é errado, para de fazer, certo? E pelos esforços que faz para domar as más inclinações. Porque naturalmente virá nova oportunidade para eu falar denegrir, virá nova oportunidade para eu falar serviço de preto. E assim vai. E aí eu luto contra aquilo, eu seguro. De repente escapou, falei, nossa, escapou, falei de novo. Respira fundo e luta de novo contra aquela má inclinação. Esse é o ponto. Isso é lutar contra a má inclinação. Esse é um equívoco que a gente, nesse exemplo que eu estou dando, que a gente comete sem saber que é errado. Aí descobriu, beleza, é um equívoco que a gente se arrepende nessa mesma encarnação. Mas tem delitos que a gente comete, equívocos que a gente sabe que é errado. E aí esse é mais difícil. É nesse que a gente sabe que é errado que a gente dá desculpinha. É nesse que a gente está errado que a gente acusa. No exemplo agora de quem não quer se arrepender, você fala, olha, falar que esse serviço é serviço de preto tá errado, é racismo e tal. Aí a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, ah, mas você vai falar para mim que você nunca viu um preto fazendo um serviço desse. Ih, eles são assim. Ih, eles são desse jeito. Ah, fica com essa coisa aí de denegrir, você acha que isso é uma palavra, não tem nada a ver, é uma coisa que não fere, porque ele não é, né? Ele não sente isso na pele todo dia. E essas desculpinhas, colocando que o outro tá, ah, nossa, tá, o mundo tá muito chato, a gente não pode nem falar nada, tal, porque não sofre na pele o racismo, não sabe o que é o racismo, o quanto ele fere a sociedade, o quanto ele fere o cidadão no coração, minando as suas possibilidades de crescimento. Então, esse tipo de desculpinha que a gente dá é o que atrasa. Quando eu chego no plano espiritual, aí aquilo vem como uma bomba na minha cabeça e eu peço encarnações dificílimas, eu peço encarnações expiatórias, eu peço encarnações alternativas para ver se eu expurgo de mim aquilo que eu tinha. Não é melhor se arrepender nessa vida, entender, conhecer, saber que equivocávamos, que estávamos equivocados em algum ponto e reparar aquilo, modificar aquilo, é muito melhor. É isso. Expiação e arrependimento é muito importante desde já. Para isso eu tenho que conhecer, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Lembra disso? Foi um tal de Jesus que disse. É isso. Amanhã tem mais. Eu sou Fábio Pereira. Essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica. Tchau.